Hello, guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, professor Wesley. Essa aula vai para os alunos de 8º ano, mas isso não significa que você, aluno de 9º ano, não possa assistir essa aula. Ela é extremamente importante para que você consiga revisar alguns assuntos passados, principalmente de vocabulário, como é o caso dessa aula de hoje. Hoje, a gente vai ver um pouco sobre means of transportation. Se você pensou, por exemplo, transportation, transporte, você está correto. Então, hoje a gente vai ver alguns meios de transporte. Como é que a gente diz esses meios de transporte em inglês, certo? Mas antes de começar, vamos só dar uma olhada nessa pergunta daqui, olha só. Dá uma olhada aí na tela. Qual meio de transporte você usa para ir à escola, quando você precisa ir ao shopping, quando você vai à praia, ou até mesmo quando você vai a outra cidade, né? Quais são os meios de transporte que você mais usa? É ônibus, é bicicleta, é carro, vai de moto? O que você faz? Quais são os meios de transporte que você e a sua família utilizam justamente para se locomoverem para esses cantos? Certo? Então, agora a gente vai começar a ver algumas palavras em inglês, né? Algum vocabulário, né? Em inglês, justamente para a gente entender como é que se diz essas palavras ônibus, carro, bicicleta na língua inglesa. Então, fiquem preparados e vamos só pensar na dinâmica do seguinte. Todas as vezes que eu falar uma palavra, tenta repetir a palavra, certo? Tenta olhar como é que se escreve essa palavra, porque vai ser muito importante para que você entenda inglês tanto ouvindo quanto falando, assim como escrevendo e lendo, né? Usando as 4 habilidades, certo? Então, dá uma olhada aí na primeira palavra, que eu acho que vocês já devem ter visto por aí em algum jogo, série e assim por diante. A primeira palavra é car. Certo? Repitam comigo. Car. Mais uma vez. Car. A nossa próxima palavra é bus. Mais uma vez. Bus. Novamente. Bus. A nossa próxima palavra, embora ela seja escrita da mesma forma em português, a sua pronúncia em inglês é um pouco diferente. A gente chama de van, ao invés de van, certo? Então, repitam comigo. Van. Mais uma vez. Van. A próxima palavra, subway. Olha só. Repita comigo. Subway. Mais uma vez, subway. Gente, subway, metrô, não vão confundir com a lanchonete que tem por aí não, tá? Então, a nossa próxima palavra, a gente tem bike, que eu acredito que vocês até usem mesmo na língua portuguesa, né? Bike, certo? Para bicicleta. Então, bike, se vocês conseguem entender, ela vem aí, ó, do inglês, tá? A gente usa tanto a palavra bike, 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 e ela vem justamente da língua inglesa, certo? Então, para moto, a gente tem motorbike, que seria aí uma bike motorizada, digamos assim, né? Então, a gente tem aí, ó, motorbike. Repitam comigo. Motorbike. Mais uma vez, motorbike. A gente, além de chamar motorbike, a gente também pode dizer motorbike, certo? A nossa próxima palavra, truck, certo? Que significa caminhão. Repitam comigo mais uma vez. Truck. Mais uma vez, truck. Airplane. Olha só. Airplane. Mais uma vez, airplane. Daí a gente tem boat, né? Boat. Repita comigo mais uma vez. Boat. E diferente de boat, né? A gente tem ship, que é um barco bem maior, né, gente? Então a gente tem aí ship para navio. Então não confundam, por exemplo, boat,
que é para barco, com ship, que é navio. E daí a gente pode ter tanto navio de passeio, quanto navio de transporte, de cargas, tudo é ship. Tá certo, gente? Vamos tentar contextualizar um pouco, né, essas palavras que a gente aprendeu, certo? Porque fica muito mais eficiente se a gente entende como é que a gente pode encaixar essas palavras, esse novo vocabulário que a gente tem agora, em situações do nosso dia a dia, beleza? Dá uma olhada aí no exemplo que eu trouxe para vocês. How did she go to the mall? Então aí eu estou perguntando o quê? Como ela foi ao shopping? Então, como é que ela foi aí ao shopping? Dá uma olhada, qual é o meio de transporte aí que ela usou para ir para o shopping? Né? Ela usou o bus. Então, how did she go to the mall? Como ela foi ao shopping? Então, she went to the mall by bus. Percebam que quando eu digo que eu vou para um lugar de, né, usando algum transporte de ônibus, de carro, né, de metrô, eu uso o by. Então, eu tenho assim, ó, she went to the mall by bus. Ela foi ao shopping de ônibus, certo? Agora a gente tem uma outra situação, ó. How do they go to work? Como eles vão trabalhar? Qual é o meio de transporte que eles usam para chegar ao trabalho deles, né? Então a gente aí tem o subway, que é um meio de transporte, não a lanchonete, ok? Então a gente tem aí subway, meio de transporte. Então eles vão, né, de subway. Mas como é que a gente diz isso em inglês? Como é que a gente pode resolver essa situação, tá? A gente pode dizer dessa forma aí, ó. They go to work by subway. Lembrando, quando eu digo que eu vou de alguma coisa, eu uso o by. By subway, by bike, by bus, by car e assim por diante. Então, como a gente tem aí no exemplo, they go to work by bus. O nosso próximo exemplo é justamente esse daqui, ó. How does he go to the farm market? Lembrando que farm market é justamente aquela barraquinha de frutas, verduras, né, que a gente geralmente tem muito nos nossos bairros, né? Então, how does he go to the farm market? Como ele vai, né, às barraquinhas de frutas e verduras? Que modo é que ele vai? Aí a gente tem algum meio de transporte? Não, dá para perceber que ele está indo como? Andando, né, gente? Então, como é que a gente pode dizer isso? Que ele vai, ele anda, né? Ele vai a pé para esse farm market. A gente diz dessa forma aqui, tá, gente? He goes to the farm market on foot. Percebam, olha, on foot. He goes to the farm market on foot. Isso daí eu quero dizer que ele vai a barraquinha, né, de frutas e verduras a pé. Então, quando eu digo on foot, eu estou dizendo a pé. Repitam comigo essa expressão, on foot. Mais uma vez, on foot. Então, gente, quando a gente usa o by, a gente usa esse by justamente para falar dos meios de transporte, né? Por exemplo, que eu digo assim, eu vou de carro, então by car, de ônibus, by bus, by airplane, by motorbike, by bike, by subway, quando eu vou para algum canto com esses meios de transporte, né? Já quando eu vou para algum canto a pé, né, eu vou on foot. Então percebam, eu não digo by foot, eu vou on foot quando eu preciso ir a pé para algum canto. Mas se eu vou usar algum meio de transporte, eu não digo on, eu digo by. Eu digo by bike, by airplane, by motorbike e assim por diante. Para o nosso desafio de hoje, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas duas sentenças que vocês têm aí. A primeira delas está dizendo assim, ó. Eu fui para o Rio de Janeiro de avião. E a segunda, eu vou
à padaria a pé. Como é que eu posso dizer essas duas sentenças, em inglês? Dá uma pausa aí no vídeo, pega o teu caderno, pega o teu tablet e tenta resolver esse desafio. Daqui a pouco a gente volta, tá? Para a gente conseguir resolver. E aí, galerinha, conseguiram resolver o desafio? Para essas respostas, a gente tem assim, ó. Primeira, I went to Rio de Janeiro by airplane, né? Usando by, já que a gente está usando aí um meio de transporte, né? E I go to the bakery on foot, né? On foot porque a gente vai andando. Certo, gente? E para finalizar, né, os nossos estudos desse assunto, eu trouxe para vocês um homework bem simples de fazer, tá? Duas perguntas. How do you go to school? Como você vai à escola? Pergunto, que meio de transporte você usa para ir para a escola? Você vai a pé? Do you go on foot? Do you go by bike? Do you go by motorbike? Né? E how does your mom and dad go to work? Como sua mãe ou seu pai, ou até mesmo o seu responsável, ele vai ao trabalho? Qual é o meio de transporte que ele usa para se locomover, para chegar a esse trabalho? On foot? By motorbike? By car? By bike? Pergunta para o teu pai, pergunta para a tua mãe, pergunta para o teu responsável, faz essa entrevista com eles, beleza? Então vejo todos vocês na próxima aula. Bye, bye!